A gente vai tomar um vinho em cima, se esquecer, vai manchar. Vai manchar qualquer um deles. Uhum. Perfeito. Independente se for italiano, grego, brasileiro. E o marmorista não fizer esse trabalho de apresentação do mármore, quartzito, não tem como ter consumo disso. Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Mais um episódio do podcast Marmorizou. E hoje com a minha amiga Taizinha da Ficus aqui para me ajudar, porque nessa mesa hoje tem que ser 2 contra 1, velho. Porque o convidado é bruto. Com vocês hoje, Leonardo Tatagiba. Obrigado, gente, pelo convite. Foi uma honra e uma surpresa, porque eu recebi esse convite ontem. É, né? coisa rápida. Foi coisa rápida. É, Ele falou, você vem? Eu falei, vou. Não sei onde é que eu tô me metendo, mas vamos. Aqui o business plan é monstro, pai. É rapidinho. Tamo junto. Cara, uma honra ter você na mesa. A gente vai conversar sobre bastante coisa hoje, tá bom? Obrigado. Imagina, é um prazer. Bom, vamos lá. Eu trouxe primeiro aqui um caderninho que eu vou anotar umas coisas, porque o professor tá na mesa, né? Uhum. E também vou fazer umas colinhas, umas perguntas, porque se eu não fizer essas perguntas técnicas aqui, tá ligado que a diretoria me corta, né? Conta um pouquinho sobre você, Tato. O início, o que você faz? Na realidade, né, eu vim na sociedade, fui convidado com o Jonas Zucchi, que é o presidente da Granito Zucchi, né, o sócio fundador, numa época em que a gente ainda ele trabalhava com a área de mineração, mas na área de fornecimento de insumo, né, e isso no idos de 91. E aí a gente viu que efetivamente a parte de distribuição, naquela época a gente fornecia muita broca, muito explosivo para a área de mineração, né, de rocha ornamental, e a gente viu que esse mercado estava se extinguindo, não cabia mais a figura do distribuidor. Ele ia ser uma venda da indústria direto para o consumidor, né, que seriam as pedreiras e as pessoas que consumiam na época explosivo e os insumos de... Não dava mais para intermediar a parada? Não dava. Estava chegando a época do 94, que é a época da estabilização, plano real e tudo mais, a gente viu que isso aí ia haver um estrangulamento e que a gente não teve mais esse mercado para atuar. Uhum. E daí o Jonas, sempre muito empreendedor, ele falou, vamos migrar para a área para a indústria de granito. Mas aí a visualização dele foi, eu considero realmente ele um visionário. Ele falou, o que o mercado efetivamente hoje no Brasil de rocha precisa de uma qualidade que só os italianos têm, porque naquela época não existia o polimento automático. Então nós investimos, né, direcionamos o recurso que a gente tinha para a compra do equipamento da terceira, na realidade, ou quarta politriz automática que estava vindo para o Brasil. Caramba! Então foi daí que a gente começou a Granito Zucchi, né, em 1995, né? Porque a máquina chegou em 1994, mas quando ela estava faltando 200 metros para chegar na base, o caminhão tombou. Nossa. E a máquina quebrou. O que, meu Deus! Aí a gente olhou para ali e falou, Começou legal. Respirar. Começou bem. Caraca, velho. Mas foi daí. Dá para falar preço de mais ou menos uma máquina dessa? Na época? De investimento? Não me lembro mais não, mas era tudo que a gente tinha. Era tudo que o Jonas tinha colocado de recurso dele, mas o que a gente tinha nas empresas foi um sufoco. Meu Deus. Aquela história do empreendedor inicial, cara. Tem que acreditar na ideia e seguir em frente. Começou com tropeço, mas vamos em frente. Começamos, né? Começa a anotar aí. Eu já tô aqui. Quem já falou 94, não vou nem falar quando eu nasci, porque vai ficar feio. Caraca, mas e aí? Em 94, então, a gente começou a ideia, né? Em 95, a gente gastou quase 5 meses para reconstruir literalmente a máquina e a gente começou a processar. Mas a ideia principal, né? Quando a gente decidiu fazer e o Jonas colocou isso como foco, ele falou, nós vamos trabalhar para trabalhar o mercado externo. Nós vamos fazer mercado externo. A ideia já era... o foco nosso principal, já era começar com essa vertente. Tem algumas coisas que são um pouco diferentes, né? Por exemplo, você não fala inglês, eu não falo inglês, mas tudo bem. A gente dá um jeito, mímica tá mais ou menos igual o Júnior Andrade, né? Que ele fez um projeto, não fala árabe, e fez lá. Agora tem Google Tradutor, né? Tem. Para ajudar. Naquela época era mímica. Então o Jonas
a partir desse business plan que a gente tinha montado, a gente começou a fazer um projeto, mas era a época em que você não tinha recurso de resina, de nada disso. Era polimento simples. E você tinha na linha 8 produtos. Você vendia Ubatuba, Diallo Capri, o exótico que eu tinha era verde São Francisco. Caramba! E o carro-chefe nosso, porque a gente tinha uma parceria muito forte, né, da época que o João já fazia negócio com a Granasa, a gente tinha uma parceria muito forte no Diallo Veneziano, que era o material mais desejado no mundo na época, né? Diallo Veneziano. Então esse é o material que a gente tinha acesso e que o mundo todo realmente consumia. Então nós começamos dessa forma e durante esse período, né, até 97, a gente foi visualizando a necessidade que o mercado tinha de ter produtos com melhor qualidade de acabamento. E aí nós visualizamos a questão de abrir uma unidade de polimento em Cachoeiro, que era e sempre foi o local onde estava a concentração de todas as empresas de produção, né? E aí surgiu a ideia de a gente montar a Polimento Italiano. Foi daí que surgiu a ideia de montar o Polimento Italiano. E por que Polimento Italiano? Exatamente porque remetia aos italianos, que era onde você tinha a referência de qualidade. Tanto que quando a gente ia para o mercado externo para fazer fenda de rocha, no início era muito difícil, né? A primeira coisa que os clientes americanos nos perguntavam é o que vocês acham que pode oferecer? Porque a gente não tinha qualidade, né? Caramba. Então você chegava nos Estados Unidos... Os caras trucaram no seu peito, né? Meteram o trucão. Falei, aí, vocês nem oferecer o quê? Mas na época tinha pouquíssima gente. Lá, na época você tinha a Marbrasa, que era o sonho de todo mundo. Peraí. Eu não trouxe a campainha. O Ricardo vai me matar, velho. A campainha do patrocinador Ricardo. Perdão, velho. Eu vou tocar aqui na garrafa. Alô, Marbrasa. Patrocínio Marmorizou. Peraí. Alô, Zuki. Forte abraço, Tatagiba. Marmorizou aquele patrocínio. Lógico. Aqui a gente improvisa, pai. Marmorista. Tá ligado como que é? Vamos lá, Léo. Então, a Marbrasa era a empresa realmente de maior representatividade. Quem tinha entrado naquela época era o Andrade Gutierrez, que tinha a GG, que tinha montado uma indústria muito grande. Depois veio Brasvit, alguns outros players grandes no mercado. Mas eram poucos as empresas, as indústrias que eram voltadas à exportação naquela época que nós começamos. E a gente viu que o mercado tinha um potencial muito grande para a área de polimento. E montamos a Polimento Italiano e passamos a oferecer um serviço de polimento para as empresas do setor, né? E isso foi realmente um diferencial em Cachoeiro. As pessoas de Cachoeiro até hoje falam, pô, quando vocês vieram para cá, realmente vocês fizeram uma revolução no mercado, quando vocês começaram a introduzir a questão do polimento, né? Então a gente prestava serviço praticamente para todas as empresas e fomos parceiros de muitos dos players que hoje estão no mercado externo, que depois todo mundo foi montando suas indústrias e tudo mais, né? E decidimos realmente em 2002 parar com a atividade de prestação de serviço para dar foco exclusivo no mercado externo, porque isso estava atrapalhando um pouco as nossas operações. Então, você prestar serviço e ao mesmo tempo exportar, começou a criar algum certo conflito. Então a gente preferiu parar o polimento italiano e focar no mercado externo, que foi o que a gente fez até o ano de 2010, né? Que foi quando a gente tinha acabado o ciclo da crise, né? 2007 começou o ciclo, mas o pico da crise foi com a quebra do Lehman Brothers em 2009, e o mercado americano realmente teve uma queda absurda, e todas as empresas no Brasil tiveram grandes problemas, né, devido à grande concentração da exportação do mercado americano. A gente visualizou uma oportunidade de vir para o mercado interno, uma coisa que a gente não fazia, e de abrir outros mercados, como o da América do Sul, né, e América Central, México e outros países. Foi aí que a gente começou a diversificar, porque também a gente estava quase que 100% concentrado nos Estados Unidos. E aí, com a crise, teve a necessidade de ampliar as cestas. Exatamente. Entendi. Né? E aí a gente veio para o mercado brasileiro, foi para o mercado mexicano, e fomos fazendo esse trabalho de introdução das rochas em outros mercados, né? No mercado brasileiro, como a gente era um distribuidor, né? Porque o meu cliente lá fora é o distribuidor, na realidade eu passo a ser um distribuidor aqui, eu passo a trazer também materiais de outros países, também de industrializado, para você ter todo o leque que o mercado na época demandava, né, para o mercado interno. E produção de materiais
principalmente a gente já começou a dar o foco nessa época na produção dos exóticos. A gente sempre teve uma vertente no exótico desde o início, né? Até mesmo porque nós fomos a primeira empresa brasileira a trazer uma linha de resinagem automática da Itália, né? Inclusive chegamos a usar ela para prestação de serviço na Polimento Italiana antes do fechamento da Polimento Italiana. Mas essa, né, transformação da indústria, quando você começou a poder utilizar materiais com problemas estruturais, né, de trinca para poder fazer a recuperação com a resina, ela foi iniciada mais ou menos em 2000, quando a gente colocou a linha. E revolucionou, né? Revolucionou. Muita gente fazia já e continua, tem muita gente que até hoje faz de forma manual, mas a primeira linha automática, efetivamente, de resina também foi a Polimento Italiano, que ofereceu ao mercado e fazia tanto para o mercado quanto para a própria Granito Zucchi na época. A gente entender que esse mercado exótico ele é muito recente, né? Você vê, 2000, né, começou a resinagem, fazer um equipamento mais, né, vamos falar, mais automatizado, e aí que a gente começa, né? Então, é um bom caminhozinho, assim, da gente seguir com o exótico ainda, né? E naquela época os exóticos ainda nós estávamos falando em granitos, né? Granitos, né, que é mais movimentadão, você não né? tinha quartzitos, né? Quartzito é uma coisa que vem muito à frente, né? É bem recente o quartzito, né? Quartzito Muito recente. Bem recente. Uns 4 anos? Não, tem mais. Tô falando, você já tem quartzito a partir de 2010, 2011, tá. mas é em pequena escala, né? Depois que ela foi ganhando muita escala e se tornando realmente um mercado de alto consumo, né? Nos últimos 4, 5 anos ela cresceu absurdamente. O dolomítico, que é mais recente que o quartzito, ou não? O dolomítico, sim. Principalmente para o mercado externo. No mercado interno, eu vejo ele muito forte. Sim. Tá? Os dolomíticos, eles realmente, no mercado interno, eles estão sendo utilizados em grandes projetos, como foi o caso aqui da cidade de Matarazzo, né? Sim. É porque o dolomítico ele começou a trazer uma característica que só os importados tinham, assim, né? Tipo, Carrara, aqueles veios e tal. Exatamente. E ainda quando se descobriu que a dolomita proporcionava uma dureza maior para o material, para que eles colocassem, né, aplicassem em outros projetos. Ó, quem não sabe o que é dolomita, eu aprendi isso no meu curso Rochas na Arquitetura, tem que fazer uma propaganda, né? Tá ligado? Curso Rochas na Arquitetura, alô Nobre Marmo. E aí começou a descobrir que dá para colocar esse material em lugares que normalmente um mármore calcítico não dá, né? Sim, com certeza. E aí fez aquele a galera começou a especificar e vender isso a paulada, né? Sim, sim. E o dolomítico é um material muito nobre, né? Tô falando, a gente ainda tem... Se a gente tá, vamos dizer assim, com pouco conhecimento na parte do quartzito ainda, que já é um material que eu te digo que já está bem consolidado, dado o volume de pedreiro que você tem, dada a diversidade que você tem. Hoje, por baixo, eu devo ter pelo menos umas 90 cores em quartzito. Caramba! Então, tô falando por baixo, mas eu tô falando assim, na minha linha, mas eu tô falando mais de pedreiros que você tem acesso e tudo mais. Claro que existem similaridades, então, mas são desenhos diferentes, são movimentos diferentes, são características, às vezes, muito próximas em cor, mas sempre tem um diferencial de uma pedreira para outra. Então, tô falando, mas você tem muita diversidade. É o que eu falo, é um negócio absurdo. Todo dia, praticamente, a gente recebe uma informação de uma nova rocha, de uma nova pedreira. Isso continua acontecendo também no granito, mas onde você vê o crescimento realmente, principalmente no mercado externo, mas eu acho que no mercado interno também, é nos quartzitos e nos mármores. Eu vejo principalmente nos dolomíticos. Os dolomíticos aqui no mercado interno, eu acho que já está bem avançado. Por exemplo, o dolomítico para o mercado externo, eu acho que é de total desconhecimento do mercado externo. É um trabalho que a gente está fazendo agora, investindo realmente em colocar mais e mais materiais dolomíticos, né? O mármore calcítico, né? Não. Isso aí a gente fez um investimento, colocou uma planta 5 anos atrás, que é uma planta exclusiva, né? O que é colocar uma planta? É uma indústria exclusivamente para produzir mármore. Porque, na realidade, o mármore ele tem uma característica completamente diferente da rocha, como o granito ou o quartzito. São máquinas diferentes, são processos diferentes, são insumos diferentes, mas que, na grande maioria, eles são tratados da mesma forma, porque as pessoas utilizam a mesma linha de granito para produzir o granito, o quartzito e o mármore. Ok? O dolomítico
dada a dureza dele, ele não pode ser utilizado numa linha de mármore devido à dureza e devido ao corte dele ser feito em multifio. Uhum. Certo. Mas o calcítico não. Assim como o material é italiano, que você faz todo o processamento numa linha de mármore, cortado no tiar diamantado de mármore, o acabamento, a resina, a telagem, o processo de acabamento final é completamente diferente. Então, nós optamos por fazer uma linha exclusiva só para a produção de mármore. Então, nós temos uma indústria voltada há 5 anos atrás, nós inauguramos essa primeira indústria, que é a única das Américas, né? Sim. Exclusivamente para produzir os mármores calcíticos. Que da Isso, hora, velho. E isso tem sido, assim, a gente teve um crescimento muito grande, né? O mercado inteiro, não estou falando de Zucca, estou falando de mercado brasileiro. Uhum. O mármore teve um crescimento, o mármore brasileiro há 5 anos, 6 anos atrás, ele era praticamente, não representava nada na balança comercial. Hoje ele já tem um crescimento bastante significativo. E o dolomítico a gente acredita que é o próximo passo para a gente efetivamente colocar no mercado. E como que você pode falar que... Porque vocês fizeram essa indústria pensando lá fora, né? Também. Sim. Porque vocês vendem nos Sim. Estados Unidos, né? Sim. Queria que você falasse um pouco como que o americano vê o mármore, porque eu falo que aqui a gente tem um pré-conceito, né? O brasileiro tem um pré-conceito com o mármore comum, o mármore calcítico, que é nosso, e né, vocês fizeram, como você falando, né, um grande investimento e com certeza teve um retorno gigantesco com a venda desse mármore que a gente, né, tem um preconceito, discrimina aqui, mas que é valorizado lá fora. Sim. Na realidade, Thaís, ele era desconhecido lá fora. Ok? Vocês fizeram ele ser conhecido. Né? Eu não digo nós, Zucchi, tá? Eu Não, digo entendi. nós, o Sim. setor. Certo. O setor de rocha ornamental passou a introduzir o mármore calcítico para o americano, né, há 6, 7 anos atrás, e isso foi crescendo paulatinamente. Hoje já tem uma representatividade muito grande, os volumes de exportações já são bem consideráveis, né? Mas eu acho que o principal foi o fator de educação do cliente lá fora. Primeiro porque o mármore calcítico tem características muitas vezes até melhor em termos de resistência do que os próprios mármores italianos. Eu estou falando de quando a gente fala de questão do que você comentou comigo. Pô, a gente vai tomar um vinho em cima, se esquecer, vai manchar. Vai manchar qualquer um deles. Perfeito. Independente se for italiano, grego, brasileiro, você precisa ter um tratamento adequado para cada tipo de rocha. O mármore é uma rocha que precisa de tratamento. Mas o americano tem como aplicação principal das rochas ornamentais que a gente vende para o mercado americano, é principalmente para o remodeler, para a dona de casa que quer fazer a cozinha dela. Então, o mármore vai, na sua absoluta, majoritariamente, para aplicações de cozinha. Olha só. Então, você vai ver aplicações de mármores calcíticos em diversas residências americanas. E nós fizemos um projeto agora também com um cliente nos Estados Unidos, de diversas bancadas, toda calcítica. Caramba. Mais de 200 cozinhas, todas em mármore calcítico. Então, não é o que vai ter que ser? O que a gente fala da mesma forma que você tem que fazer para qualquer mármore. Seja, como eu te falei, seja brasileiro, seja de qualquer país de origem. Mármore precisa, de calcítica, mesmo a do dolomítica. Sim. Ou seja, rocha. você precisa fazer um tratamento. Até mesmo, não estou falando de quartzito, existem quartzitos que precisam de mais tratamento do que outros. Sim. Isso vai depender da quantidade de quartzo que ele, né, que ele tem na composição. tem na composição. É isso aí. Então, eu acho que é até um fato interessante, você fala sobre isso, mas eu estou falando assim, uma das coisas mais interessantes que aconteceu quando a gente migrou, voltando um pouquinho no tempo, em 2010, quando a gente estava, como eu te falei, que a gente tinha acabado de sair daquela crise, né? E a gente estava muito focado no mercado americano, e a gente começou a procurar outros mercados, a gente tinha uma visão do mercado de que o México, por exemplo, é um mercado que não consumia, só consumia material comercial e material básico. Ninguém lá consome exótico. E nós fomos para lá com a proposta de mostrar exótico. E as pessoas nunca tinham visto. E as pessoas começaram a comprar. Então é aquela velha máxima de que o que ninguém conhece nunca vai ser consumido. Exato. Não é a questão, é a questão de você mostrar.
Levar informação. Se você levar informação, as pessoas começam a comprar. Aí o ciclo é que ninguém sabe qual é. Pode ser rápido, pode ser devagar, pode ser de médio prazo, pode ser de longo prazo. Não tem como prever. Não tem como prever, isso que eu ia falar. Não tem como prever. Então você É aquela sementinha que você planta você ali. tem que plantar e aguardar o retorno. Mas se você vê a nível mundial, né, eu tô falando, qual é a única rocha que nunca caiu de moda? Até mesmo porque os italianos, a gente tem que tirar o chapéu para os caras, que eles já mexem com pedra há 5 mil anos, né? Ah, Então a gente tem que... Mas qual é o mármore, né? É o mármore. O mármore é aplicação em tudo quanto é lugar. Você pode ir a qualquer lugar do mundo que tem aplicação de mármore. Qualquer lugar. Qualquer lugar. Então, assim, o mármore realmente é uma pedra muito nobre. E, mais uma vez, o Brasil tem muito mármore. E ainda está no início da exploração. não, olha isso. Já O céu é o limite. Caraca. Aí é a questão da promoção. Tanto no mercado interno quanto no mercado externo. Especialização, aí entra, eu acho que um pouco mais também do papel da marmoraria. Claro, com certeza absoluta. Entendeu? Porque é o que você falou, se o cliente ou o arquiteto que especifica as rochas, ele não conhecer e o marmorista não fizer esse trabalho de apresentação do mármore, quartzito, não tem como ter consumo disso. Claro. Né? E a marmoraria aprendendo a lidar, tendo os cuidados necessários para poder proteger a rocha, porque ela precisa de proteção, ele consegue ter a segurança de aplicar ele com qualquer lugar da casa. O céu é o limite, que nem você falou, Com certeza, entendeu? De opções e de opções de materiais e opções de onde ele pode ser aplicado. Onde é que você já viu assim que foi aplicado um mármore que você falou, mano, eu não acredito? Dentro da sua experiência, já teve alguma coisa assim? Tipo, você olhou e falou, caraca, Não vou te dizer que é que você gosta, você já pensa em aplicar em tudo quanto é lugar, né? Mas Você olha e é fala, o mas seguinte, a aplicabilidade é em qualquer lugar, depende da forma como você vai fazer. Você vai ver fachada de prédio no Rio de Janeiro feita 100% com os mármores calcíticos ali de Cachoeiro. Lindo, maravilhoso. Fica maravilhoso. O cara fez apicoado. Por quê? Porque, pô, claro, é um acabamento mais adequado. Você vai fazer uma fachada talvez polida, não fosse... Sim. No tempo ele vai ter os problemas, quem sabe, decorrentes de ação de tempo, de água, de chuva, de tudo isso aí. Mas o cara fez apicoado. Então, você tem pés maravilhosos. Você tem... eu lembro que eu era criança, o revestimento da casa dos meus pais em 1970 era todo em mármore polido na frente. Aquele assentamento com aramezinho atrás. Eu lembro até hoje. Eu tinha 5 anos e ficava vendo aquilo. Eu não sabia nem que eu ia mexer com pedra. Você não sabia, mas a pedra sabe. A gente conhecia. A gente debate muito sobre isso, que a gente fala que o nosso setor ele não investe muito, né, na divulgação, né? A gente fala dos materiais, né, da informação, igual o Dri comentou no outro episódio, que porcelanato, você pode abrir qualquer site de porcelanato e tem todas as informações ali necessárias, né, para o arquiteto especificar, enfim, até mesmo dentro das normas, né, que é pedido, e a gente vê que isso ainda é um ponto que o nosso setor ainda peca um pouco, né, assim, nessas informações. Às vezes eu já passei por isso, ó, eu já pedi informação para fornecedor e não recebi. Porque nem, às vezes, não tinha, ou sei lá, não queria passar a petografia da pedra. Eu sabia que ela ia cutucar já. Começou. Não, mas é porque. Com certeza. Não é cutucar, mas é porque realmente é uma falha, eu acho, né, do nosso setor, que é isso. Sim. Levar o conhecimento, você falou, olha, eles não conheciam. Quando eles começaram a conhecer, eles começaram a comprar. Mas me fala uma coisa, de questão de assim, quantos marmoristas pedem a especificação? Poucos, quase nenhum. Fala pra mim. Né? Nenhum, velho. Não. Agora que, né, a gente se especializando um pouco mais, o movimento Marmorizou tem essa cultura de você estudar mesmo a rocha e tudo mais. Que é necessário a gente que é saber, necessário né? a gente saber, mas fala aí, tá? Quantas pessoas, quando você trabalhava no mercado interno, quantas empresas pediam a petrografia? Geralmente, a única vez que são requisitados a questão de petrografia é quando você vai fazer especificação para um projeto. Sim. Uma obra. Aí o consultor geralmente, né, pede. Mas assim mesmo eu estou falando, nem todas. Entendi. Nem todas. Então. Eu, para ser sincero, estou falando, eu vendo para o distribuidor.
O meu cliente não é o fabricante, né, Sim. no mercado externo. Então, eu tô falando, não existe essa cultura realmente da especificação da rocha. Eu acho que o grande diferencial, né, Taizinha, é a questão do seguinte: a rocha natural é única. Então, o que eu tô falando, por que que a gente não Sim. tem a questão da divulgação da forma como a gente gostaria? Sim. Perfeito. Primeiro, porque o nosso setor é super pulverizado. E Uhum. não é só aqui, em todo lugar do mundo. Se você for, o setor é muito pulverizado. Você não tem. Quando você vai para o setor cerâmico, eles são indústrias gigantescas e que tem um volume muito grande. Quando você vai para o artificial, são coisas em que você pode especificar de forma muito fácil. Você dá uma amostrazinha, do tamanho de um iPhone desse aqui e tá ali. Você não precisa de mais do que aquilo. Então, você pega um Blue Deep desse aqui que está na mesa, faz uma amostra dessa aqui, manda um pedaço aqui. O cara chega e fala, ué, mas se agora você me mandou um veio aqui, que história é essa? Exatamente. Então, a rocha natural, eu tô falando, o que que a gente fala e que a gente prega muito é a questão realmente da beleza, da unicidade que você tem na rocha. Você pode fazer o bloco inteiro, Uhum. que vai te dar 50 chapas. Tem um diferencial de chapa para chapa, de Uma vai ser cavalete para diferente da outra. vai ter o desenho, e essa é a beleza da rocha É a natural. exclusividade. né? Essa é a questão, é a exclusividade. O que a gente vende para o cliente é a exclusividade, é você ter algo único. A rocha te permite isso. Nenhum outro acabamento você vai ter isso. Não, fantástico. É só a rocha natural que vai te permitir isso. Não tem jeito. Você pode pegar qualquer revestimento. Exclusividade, você só vai ter na rocha natural. Maravilhoso, maravilhoso. E aí vocês, voltando lá, vocês testaram lá o mercado do México e tal, a galera, vocês apresentaram o quartzito e a galera começou a consumir. E todo mundo consome, e hoje o México é um grande player de rochas exóticas, inclusive hoje de quartzitos, mármores. Claro que já compra os mármores italianos, também já consumiam, não estou falando, consome também o mármore brasileiro, mas eu estou falando, mas é uma coisa que há 12 anos atrás a gente tinha uma visão Uhum. de que eles não consumiam, mas na realidade não é uma visão, é uma visão errada porque eles não tinham acesso. Isso aí. É uma questão de realmente acesso. Porque realmente, assim, não havia uma apresentação do produto. A partir do momento que a gente faz a apresentação do produto da forma correta, começa a colocar no mercado, as pessoas começam a comprar, a consumir, ver que está funcionando, como é o caso do mármore, hoje o mármore é um grande player no mercado internacional para os mármores calcíticos brasileiros. Hoje ele realmente faz um diferencial bastante. Em volume, em tonelada de volume exportado, ele é mais ou menos o mesmo volume que a tô falando para o mercado americano, tá? Uhum. A Itália exporta para os Estados Unidos, em Nossa. volume. Em preço, não, porque o mármore italiano tem uma tradição, um preço muito melhor do que o mármore brasileiro. Aí o dever de casa que a gente tem para fazer. Melhor de quem compra ou melhor de quem vende? Melhor para quem compra ou melhor para quem vende? Não, você está falando do o preço final da Itália, ele é, em média, 3 vezes maior do que a tonelada exportada pelo Brasil. Mas em volume a gente já tem o mesmo volume. Entendi. Se você for olhar 7 anos atrás, não tinha nada. Uhum. Ou seja, o crescimento do mercado brasileiro de mármore é muito grande. Mas o mercado dolomítico ainda realmente é muito focado no mercado brasileiro. Até mesmo porque as pedreiras de mármore dolomítico, elas vêm se expandindo nos últimos anos. Sim. Né? Elas não eram grandes pedreiras. Você tinha grande player, né? Que eram 3 ou 4 jazidas de mármore dolomítico que realmente tinham tradição no mercado. E hoje não. Hoje já tem diversas pedreiras, diversos mineradores trabalhando com o mármore dolomítico, né? Sensacional. Tata, e aí, tipo, vocês começaram, aí vocês mesmo fazendo esse trabalho para o mercado externo, vocês ainda trabalhavam com o mercado interno? Sim, mercado interno, a gente fez o trabalho do mercado interno desde 2010. A gente começou em 2010, fez esse trabalho, né? Aí, até como então a Zuc tinha distribuidor. vários materiais, né? Não era nichado, vamos dizer assim, os materiais que vocês trabalhavam. Não, a Zuc tem por DNA, desde o nascimento, a não ter pedreiro. Tá. Nós temos parcerias,
nós temos prioridades, nós temos contrato de exclusividade, nós temos diversos modelos de negócio com pedreiras. Mas Que é onde desde é o seu início- trabalho de ir lá, escolher o bloco, Exatamente. o que você faz. Exatamente. Você fez hoje isso ontem? Tava fazendo. É, foi essa semana. Essa eu tava- semana que você estava fazendo, né? Estava fazendo lá na região dos Mármores Dolomíticos. Legal. Então, na realidade, o trabalho, perdi aqui o foco você perguntou sobre o do Dolomítico, eu acabei me. Não, da variedade, né? De Não. produtos no que mercado eu perguntei interno. assim, que se a gente tava falando do mercado interno e a Zuc, você falou que a Zuc tinha já por iniciativa não ter pedreira. Exatamente. Voltando nesse foco. O DNA nosso é não ter pedreira. Por quê? Porque a gente sempre pensou em ter a maior e a melhor diversidade para oferecer para o cliente. Ok. Quando você tem pedreira, você tem que focar a sua pedreira também, ok? Então a gente sempre trabalhou com esse foco de ter as parcerias. A gente tem muita parceria com diversos mineradores, é sempre muito saudável, porque é uma relação realmente que a gente constrói junto. É bacana você ver, né, a pedreira realmente evoluindo, o material sendo aceito no mercado, você fazendo especificação. É um trabalho realmente que assim, dá muita satisfação, né? A gente que trabalha na pedra, tô falando, todo dia um caso de amor, né? Todo dia você se apaixona por uma pedra, se apaixona pela outra. Agora eu acho que vai ser essa aqui, agora vai ser o novo trend do mercado. Então, realmente, assim, é um desenvolvimento muito grande. E quando a gente trabalha com várias pedreiras, como eu te falei, com a linha tão ampla que a gente tem tanto no quartzito quanto no mármore e também no granito, mas o nosso foco realmente hoje ele está praticamente no quartzito. No mármore você tem muitas opções para oferecer ao mercado, né? Então realmente te dá uma flexibilidade maior de você poder estar ali atuando no mercado e você está oferecendo ao seu cliente o maior volume possível de possibilidades de negócio para ele. O que a gente tenta fazer é que ele vá a Zuc e ache o que ele procure. Se você quer um quartzito branco, vai ter. Se quiser um verde, vai ter. Se tiver um rosa, vai ter. Se tiver um azul, vai ter. A gente quer ter essa variedade. Ok? A gente quer botar esse leque de opções à disposição. E isso, a gente, desde o início, a gente viu que a gente tinha muito mais possibilidade de fazer isso. Em vez de ter a pedreira, a gente fortalecer a relação com os mineradores. Então, se tiver a gente pode fazer parcerias, pode fazer investimentos conjuntos e tudo mais, mas a gente não minera. Perfeito. Okay. Não, e nisso também tem a nichada mesmo que o minerador, porque você deve receber ligação de mineração, tipo, vem ver aqui uma pedra. Isso acontece todo dia. Todo dia. Todo dia. Eu presenciei isso lá na Revestir, né? Tem um pessoal lá, falou, pô, você não vai lá, você tá aqui, mas você não vai lá na minha pedreira, não vê meu material que é lindo. Aí depois a gente conversou, você falou, pô, é lindo o material, mas não, pro que a gente procura, pelo nosso plano de negócio, não é o que a gente tá procurando. E muita coisa assim, né? Não, e também porque eu tô falando, a diversidade é gigantesca. Então, tô falando, não dá para ter tudo. Não dá para ter tudo. Adoraria ter tudo, mas infelizmente não dá, é impossível. Hoje você precisa realmente fortalecer a relação também com os mineradores, porque se você amplia demais, você acaba não tendo uma relação, né? Não cria o vínculo com o minerador naqueles materiais que você quer fazer a parceria e fazer o desenvolvimento, né? Então, assim, tem pedras que eu compro todo mês. Sim. Tem pedras que eu vou comprar esporadicamente. Entendi. Então, é ciclo, né? Tem materiais que você tem giro constante. Tem materiais que você não tem giro. Então, tem materiais que todo mundo tem acesso. Hoje, eu te diria que praticamente todas as pedreiras, na grande maioria, são pedreiras em que as pessoas têm acesso, a não ser as pessoas que têm indústrias verticalizadas, né? Que trabalham com as minerações próprias. Mas mesmo essas hoje, muitas delas disponibilizam material para terceiro. Então, assim, falar assim, exclusividade numa rocha hoje são pouquíssimas que você vai ter com poucas empresas do setor. Entendi. Tá? Então, vai ter, claro, você vai ter rochas exclusivas com A, B, C, D, E, vai ter, por questão de controle dessas empresas. Mas, assim, a grande maioria tem disponibilidade para que o mercado possa trabalhar. Porque, como eu disse no início, o mercado da rocha é muito pulverizado. Sim. Entendi. Muito.
Quer perguntar alguma coisa específica? Não, só comentar que até isso acontece na própria marmoraria também, né? Porque não tem como. Você vai ter lá na sua marmoraria o seu maior material de giro, Sim, com certeza. E sim. vai ter um ou outro quartzito que vai sair ali, mas é na escala menor, mas acaba acontecendo da mesma forma, né? É. Mesma forma. A gente tem o de juro maior e tem o que a gente vai, às vezes, tem uma demandinha do material. Eu queria um material com veio diferente. Pô, peraí, vou te mostrar um quartzito aqui, um mármore dolomítico ali, e assim por diante. Com certeza. É isso aí. A Zuc tem uma estrutura de processo automatizado para produzir peças grandes, é isso? Como que é? Na realidade, a Zuc, o nosso foco é realmente a industrialização e beneficiamento de chapas, Ok, né, para o mercado externo. Só que a Uhum. gente visualizou também que existe o que o pessoal chama no mercado de terceira onda, que seria a questão das obras, perfeito. tá? Projetos, que é uma coisa que o Brasil ainda não é um player. Hoje você vai pegar projetos no mundo inteiro, projetos de grande escala, né, de grande porte, mas são dominados por italianos ou por empresas fora do Brasil, né? Muito Aqui bom no você falar Brasil isso. não temos nenhuma empresa que foi especializando nesse setor. Hoje você tem 2, 3 empresas que têm esse foco já no trabalho de projeto, e aí a gente viu que era um outro nicho que a gente teria e poderia estar inserido. Então a gente fez um investimento, concluiu e montou o que a gente chama hoje de Zuckstone Design. Tá? Então a gente tem uma unidade industrial onde a gente trouxe equipamentos de primeira linha, italianos também, ok? Onde a gente pode fazer qualquer tipo de projeto, desde o mais simples até mesmo a confecção de estátuas, banheiras maciças, busto, ou seja, o que você imaginar, Vocês fizeram uma fonte, fonte, né? fizemos fonte com a residência, inclusive de uma residência, acho que foi em Minas Gerais, se não me engano, foi lá, Terrinha da terra da terrinha da Thaís. Terrinha. Ou seja, mais que o céu é o limite agora, né? Na realidade, né, Thaís, o projeto assim, a gente fez poucos projetos. O projeto é uma coisa muito mais complexa, muito mais complexa, né? Mas assim, é aquela história que a gente falou do tapete também. É dar o primeiro passo. É assim. Não tem jeito. Você só vai saber se você vai conseguir chegar lá na frente Se tentar, né? se tentar. Começar. É como diz o chinês, né? A caminhada de 1000 passos começa com o primeiro. Se não der o primeiro, nunca você vai chegar no milésimo, mas você tem que começar. Então, o grande projeto nosso é que a gente falou, a gente vai começar e a gente vai começar como a gente sempre faz, uma estrutura adequada para oferecer um produto adequado. Uhum. Então, a gente realmente investiu nessa unidade, essa unidade já está funcionando há 1 ano, mas ela ainda é uma unidade que está em desenvolvimento. Até mesmo porque você tem que formar mão de obra, os equipamentos têm muita tecnologia. Tem que trazer gente, às vezes, né? Para treinar. Para treinar. Exato. E você não acha essa mão de obra. Você tem que formar do zero. Caramba. É do zero. Tá aí uma oportunidade top também, né? Claro, com certeza. Porque o mercado de projeto, aí novamente, nós estamos falando de Brasil e do mundo. Certo. Imenso. Você não tem noção do volume que pode ter. Eu fui a um evento agora lá fora, para exatamente ver essa questão do projeto. Foi um evento que só tinha encontro com escritórios de arquiteturas que fazem projetos no mundo inteiro. Então, a gente teve um bate-papo e dentro desse evento a gente conversou com 20 escritórios de arquitetura que trabalham com projetos no mundo inteiro. Nossa, não é coisa de louco. A quantidade de projetos que tem no mundo inteiro. Não dá conta. Não dá conta, mas eu tô falando, mas ninguém sabe que o Brasil é player. Aí que eu tô te falando, quem é que vai te dar a chance? É igual o cara que saiu da faculdade e quer fazer o primeiro projeto dele de arquitetura. Quem é que vai te contratar para fazer o seu primeiro projeto? Quem é que vai te contratar como Marmorizou para fazer o seu primeiro projeto? Quem é que vai te contratar, seja Azul, que seja qualquer player novo no mercado brasileiro que vai fazer o seu projeto? Qual é o seu portfólio? Não tem portfólio, estou começando. Então a gente começa
A gente já fez algumas obras até bem relevantes no mercado, e a gente teve um reconhecimento bacana, que funcionou muito bem, mas é uma coisa que você tem que escalar. E escalar é escalar aos poucos. Não tem outra. O VCR, né, que tem que ser trabalhado agora. Visibilidade, credibilidade e a rentabilidade. Exatamente. Começa aí. Então, tem que se fazer visível agora, né? Exatamente. Olha, e aí, quando você começar a ter os primeiros, começa a ter o retorno, né? Posso crer naquela empresa ali, porque aquilo ali é bom. E aí, depois vem a rentabilidade. É o que você falou, né? O ciclo, né? Você não sabe se ele vai ser pequeno, se ele vai ser médio, se ele vai demorar 10, 15, 20 anos. Né? Se tudo que a gente fizesse desse certo, né? Meu Deus. Ia ser ótimo, né? E do jeito que a gente quer, né? A máquina chegar lá. Na máquina não podia tombar, ela tinha que chegar lá, bonitinho, no galpão, montar e já começar a trabalhar. Não, ela tombou. Só 6 meses pra montar a máquina. Depois foi. Foi 5 meses. Meu Deus do céu, velho. Tá vendo? Dureza. E aí o Azul, que você falou que vocês estão nichados hoje, vocês não trabalham muito com material tipo comercial, preto, Azul que é mais nichada com questão a esse material. A gente foi se especializando e hoje a gente está realmente muito focado, principalmente nos mármores, calcíticos, dolomíticos e no quartzito. Esses são os nossos principais produtos. A nossa linha de produto é focada nisso. Certo. Eu tenho, na minha linha granito, ok? Tem algumas opções de granito. Porque o mercado externo ainda necessita um pouco. Exatamente, mas são alguns poucos produtos que eu trabalho que tem giro e que eu preciso atender os meus clientes. Mas não é meu foco. Por exemplo, eu não busco novos produtos nesse nicho de mercado. Pode ser até que o mercado volte. Tudo tem tem seu tempo. Mas eu estou fazendo. Hoje, nosso nicho efetivamente é voltado para materiais quartzitos, mármores calcíticos e dolomíticos. Sendo que o dolomítico é um início de trabalho, né? A gente já tem o calcítico já tem há 5 anos, desde que a gente montou a indústria, e ela já fez a curva, né? O mercado hoje já reconhece, já absorveu, né? Você tem diversos players no mercado brasileiro exportando o mármore para os Estados Unidos e para outros países, né? O mundo inteiro. E você tem o calcítico hoje começando a fazer essa trajetória. Tá engatinhando, né? Desculpa, o dolomítico. Tá engatinhando o dolomítico agora. Isso falando, né, que a Azul que agora está focada no mercado externo. Sim, Total nosso mercado foco. externo. Total. Porque a gente exatamente voltando àquela questão do foco, a gente definiu que a gente iria encerrar a atividade de distribuição no mercado interno. Você sabe que você bagunçou um pouco, né? A galera ficou meio... O quê? Porque foi, tipo... A galera tomou um susto. Aí os representantes... gente, daqui tantos dias a gente tá anunciando que a Zuki tá fechando para o mercado interno. Malandro, vou te falar que os grupos de marmoraria, os caras pulavam. Você via nas mensagens que a galera pulava alto no WhatsApp, velho. Mas eu entendi que foi simplesmente, conhecendo você também, foi simplesmente o nichamento e o foco do que é a estratégia de negócio, como qualquer empresa tem que ter, não é isso? Tá? Sim, claro. Única e exclusivamente isso. Porque, na verdade, no mercado interno também a gente fez a mesma estratégia. Eu não tinha na Zuki Brasil, a gente não tinha. Aqui é preto, não tem. Aqui é branco, não tem. Eu tinha quartzito, tinha mármore e tinha alguns poucos granitos, feldspato, alguma coisa assim, mas muito pouco. Nossa, basicamente era quartzito e mármore. Então, realmente, assim, a gente viu que a gente despendia uma energia grande, mas a gente tinha ainda uma demanda muito grande para cumprir no mercado externo. Então, nós falamos, qual é o nosso nicho? É mercado externo, ok. A gente está lá desde que a gente nasceu, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos voltar para o nicho, vamos voltar para o foco, mas aquela história também. O futuro a Deus pertence. Pode ser que no futuro o mercado brasileiro seja uma nova Tem que ser resiliente, opção. Tem que ser resiliente. E como você falou,
toda empresa tem que falar, bem, ok, qual é a direção que eu tenho que dar? É isso aí. Hoje é uma, amanhã é outra. O mundo hoje, ele é extremamente volátil. Hum. Então, meu irmão, ou você se adapta, Não, ou principalmente ele te agora, né? engole. Pandemia, guerra, e aí vai, né, velho? Não sabe É. o que vai acontecer no dia de amanhã. É Então, eu tô exatamente falando, isso. você tem que ter muito jogo de cintura e resiliência, e é um momento em que você tem que focar. Perfeito. Onde eu sou, onde eu tenho melhor desempenho, onde eu já tenho um caminho que está funcionando bem. Perfeito. Então, vamos efetivamente dar foco nisso. É isso aí. Mas, volto a falar, o futuro a Deus pertence. Sim. Não, perfeito. Nada é definitivo. É mais ou menos, na verdade é muito igual a quando a marmoraria tem que escolher o nicho que ela quer atender. Sim. Tem o nicho de consumidor final, tem o nicho de escritório de arquitetura e arquitetos, de design de interiores, tem o pessoal de construtora. A marmoraria não dá para, não consegue atender. Qual que tá dando lucro para a empresa? Talvez se você está atendendo um público e está tendo uma rentabilidade legal, talvez você pode dar uma arriscada ali, vou tirar uma porcentagem aqui para fazer uma, como é que fala? Até fugiu agora. Pra você trazer mais clientes, captação de clientes Sim. diferentes, de escritório de arquitetura, aí você trabalha com marketing, com brand, aí vai, né? É igual, é igual. Então, não é porque a marmoraria está atendendo só o público final e tem que atender todo mundo. Ninguém consegue atender todo mundo. Você tem que ir ali como o que tá te dando lucro. E a Zuki fez. Eu tô falando isso porque o Marmor está assistindo, a galera que teve gente que entendeu, tem gente que falou, pô, mas por quê? E é muito bom a gente falar disso. Cara, é uma empresa que precisa focar no que é bom pra empresa. E é isso aí. Entendeu? É foco. E é que você falou, a resiliência. Pode ser que ano que vem o mercado esteja mais propício para dentro e a Zuki faça algum tipo de trabalho, né? Dentro do que vocês planejarem, né? Lógico, né? O modo de falar como a gente, como proprietário, a gente também fica de olho onde vai pingar mais, né? Claro, com certeza. São negócios, não tem jeito. Claro, com certeza absoluta. Não é isso? É isso aí. Quer falar mais alguma coisinha? Eu acho que eu Tata já. Ah, mano, é uma aula, né, velho? Ah, que isso, eu tô aqui. Eu Só aprendi muito com absorvendo. você, cara. Principalmente essa questão Absorvendo, de negócios. Eu aprendi com você muito foco, Focar. resiliência. Tem que ser focado em estudar o nicho que você quer atingir e trabalhar, cara. É isso. Eu aprendo muito. E eu tô aplicando lá na forma, viu? Estar aberta Obrigado, a isso, obrigado, né? A Tati. mudanças, né? Tipo, Sim, não tá ficar, falando, é. nossa, não vou mudar, nossa, não vou naquele mercado, nossa, não vou investir nisso. Porque a gente tem muito medo, né? Então, assim, vamos fazer, se né, der errado, a gente volta, a gente repensa outra coisa, né? Então, Com certeza. E Taizinha, aquilo que a gente estava conversando, né, até nos bastidores aqui, a questão é toda de um ciclo entre todos os envolvidos, todos os players. Nós estamos falando da indústria, aliás, nós estamos falando do minerador, da indústria, do fabricante, do arquiteto e da dona de casa. sim, É perfeito. Está todo mundo envolvido nesse processo. Aí você tem, do outro lado, a área comercial, da construtora, ou seja, você tem muitos mercados, muita gente, muitos players, então você tem que tentar fazer com que que todo mundo se converse, porque tem espaço para todo mundo. Tem espaço, tem negócio, tem possibilidades para todo mundo. O que a gente precisa realmente é criar mais sinergia, né, no setor, e eu acho que isso está acontecendo, eu acho que isso tem melhorado bastante. Tem sim. Né, do lado também. 4 anos para cá, né, esse boom também tá fazendo isso, né? E eu acredito que isso vai se fortalecer cada vez mais, isso vai ajudar muito o setor a realmente ter o lugar de destaque que merece, né? Sim. Perfeito. É isso aí. E obrigado, e muito obrigado por dividir esse conhecimento todo com a gente, porque isso a gente precisa ter essa visão, porque querendo ou não, o Léo, você tá na direção de uma das empresas mais conceituadas hoje do mercado em questão disso, e eu queria até te fazer uma pergunta para mim e também para outros marmoristas também. Dentro da sua experiência, o que você, para dentro do mercado interno, quando eu falo para as marmorarias em si, o que você enxerga que, tipo assim, cara, se os marmoristas enxergassem tal coisa, trabalhassem em cima disso, estudando, melhorando, cara, isso mudaria completamente
o resultado deles. Porque a gente tá aqui também para trocar experiência e também para dar algumas opções, porque às vezes os marmoristas não tem, né? Não tem isso em lugar nenhum. A gente tá dando o primeiro passo aqui com o podcast para justamente dar informação pro marmorista. Dentro da tua visão, assim, uma marmoraria hoje, para ela ter um resultado diferente, o que seria o de diferencial, vamos dizer assim? Vendo? O que a gente conversou é muito amplo, é muito vasto. Sim. Eu estou falando o que eu acho que cada marmorista ou cada indústria de processamento tem que fazer dentro do seu business. Perfeito. Ok. Adaptações. É adaptação e falar, ok, onde eu posso atuar da melhor maneira? Onde eu posso ter o melhor retorno? Qual é o meu nicho de mercado? Eu vou atuar única e exclusivamente com a dona de casa? Eu quero ter uma área de divisão para atender porque eu tenho escala e consigo atender bem a construtora. Eu posso... Qual é o meu nicho? Qual é o meu foco? Eu acho que o que você precisa se perguntar é qual o seu posicionamento. Primeiro que você tem que saber é qual o seu posicionamento. Onde você quer estar no mercado? Onde você quer atuar? Hoje, daqui a 1 ano, daqui a 3 anos, daqui a 5 anos. Não adianta você pensar no curto prazo. No curto prazo, cara, não vai a lugar nenhum. Perfeito. Nada acontece da noite pro dia. Nada. Eu não acredito em nenhum setor, em nenhum negócio. Não estou falando de setor de rocha mais, estou falando de qualquer coisa. Todo o trabalho que é desenvolvido com foco, planejamento, persistência, pensado a curto, médio e longo prazo, a chance de realmente dar certo é muito grande. Se você só pensar no curto prazo, a primeira dificuldade que você tiver na frente, você para. Você desiste. Você desiste. Primeiro tombo da máquina. Primeiro tombo, você fala, tô fora. Primeiro Tô fora, tombo da não, máquina. é um sinal. Ih, imagina, esse negócio não é pra mim, não. E ó, eu vou falar pra você ir nesse nosso ramo, tem que ter disposição. Cara, o nosso ramo, que eu falo assim, mas ele é o ramo que eu falo o seguinte, eu acho que todo mundo que tá nele tem um amor, uma paixão, que é um negócio. Não quer Eu falo o sair. seguinte, todo mundo que Morre, se filho. meteu com pedra, morre. Morre. Porque é um negócio, cara, que, sei lá, é um negócio que é apaixonante, é um negócio que te mexe o dia inteiro. Você não tem monotonia no nosso Não tem. ramo. Não É tem. verdade. Não tem, bicho. É emoção o dia inteiro. É. Não, e pra gente que executa, que faz serviços, que tem a equipe que faz os acabamentos, os serradores, aí tem o pessoal que trabalha com mão de obra de instalação em obra, medidor, mano, vou falar pra você, viu? Essa semana mesmo lá tá sendo uma semana desafiadora pra gente lá. Mas é isso, é aquele negócio, pô, não aguento mais, não sei o que, mas no outro Mas dia não você fala, larga, né? pô, mas essa peça, esse cristal ficou Pelo amor, lindo, ficou esse maravilhoso. cortezinho, olha esse veio, meu Deus, Não, a gente é demais, aí começa, aí volta, me dá o próximo projeto. olha a tábua que meu É, cavador fez. aí, minha Olha cavador aí. fez aí, Léo. Aí, ó. Fez na mão a usinagem aí, vai precisar de máquina. Tá Ó. vendo? Aí, olha só. Você Já que dá tem um as abraço maquinários aí. Olha só. top lá, fala pra me dar a sua opinião, fala a verdade, hein? Então, maravilhosa, meu irmão. Que é isso? Isso aí. Que isso? Isso aí. Parabéns, Lucão, meu encarregado lá, foi ele que fez, ele vai ver isso aí. A gente brigou hoje de manhã, mas você sabe que eu te amo, né, irmão? Parabéns. Isso aí. Ficou aprovado pelo homem, então tá tudo certo. Léo, vou fazer umas perguntinhas rápidas aqui, tipo um bate-bola, pode ser? Pode ser. Cara, um livro que você indica. Cara, um livro que eu acho que assim é fantástico são os 4 compromissos toltecas. Vou anotar isso aqui, cara. Os 4 compromissos toltecas. Da minha recomendação de leitura da minha coach Pode falar o nome dela aí. Os 4 Maria compromissos. Helena. Maria Helena Magalhães. O homem tem coach, hein? Os 4 compromissos Tolteca. toltecas. Toltecas. Show de bola. O que a rocha representa pra você? Isso é bonito. Vai pra manga, hein? Bem, Não vamos vai falar chorar, assim. hein, irmão? Não vou chorar não, vou chorar não. Você vai chorar na outra Mas- pergunta que eu sei. Bicho, a rocha para mim é paixão, é amor, é tudo que eu não vou falar a palavra certa, porque Que? pode falar tesão? Pode, pô. Oxi, tá doido? Se tem um negócio que me dá tesão, é a pedra também. Vou te contar. O marmorista, filho, é tesão, tem que ter tesão. Se o marmorista não tiver tesão no que faz, ele larga tudo, Bicho. filho. Para. Eu tenho uma paixão pela rocha. É um negócio completamente
É paixão mesmo, é É todo dia acordar. inexplicável, Né, que você falou, tem dia que parece que ela te machuca, Sim. né? Parece que você deu uma topada, você sai, pô, Bate o machucou dedo. dedinho. No outro dia o dia tá bom, fala, ai, que vontade de dar uma topada. Você volta lá. Maravilha. Pra quem te conhece, você sabe que o pessoal sabe que você é um cara muito família, né? O que é família pra você? Bicho, pra mim, família é o primordial, é o primeiro de tudo. Antes, não existe nada. Você não vai conseguir fazer nada na sua vida se você não estiver bem estruturado na família. A minha família é o pilar de tudo. Então, minha esposa, meus filhos, Manda beijo pra eles, minhas manda netas. Beijo para todos eles. Para minha neta, que eu vou ver amanhã com minha filha, que mora aqui em São Paulo. Fiquei morrendo de saudade deles. E realmente, cara, é o pilar de tudo. Então, é onde eu falo que todos os meus problemas, todas as minhas, fica para fora. A hora que eu boto meu pé dentro de casa, meu querido, eu quero paz, tranquilidade, amor e muito, muito, muito carinho, atenção, porque realmente é isso que vale. É isso que leva. O resto, meu irmão, fica tudo aqui. Perfeito. Exatamente. É isso aí, meu irmão. Quer fazer mais alguma perguntinha pra ele? Não, acho que ele fechou com chave de Fechou ouro com chave de agora. ouro. É isso aí. Então é isso. Galera, agradeço vocês aí. Qualquer coisa, se tiver alguma pergunta aí, bota nos comentários no link desse episódio. Depois a gente manda pro Tata. Se ele quiser responder, ele responde. Se ele vê que é certo, ele responde. Senão ele não responde, não, porque o bicho é bruto mesmo. Falei pra ele assim, Tata, eu vou perguntar lá sobre a Zuki. Ele falou, não vou falar nada demais. Eu vou focar. É isso aí. Você, marmorista, que gostou, que não gostou que a Zuki fechou, é business, irmão. Negócio. Acontece. Assim mesmo, você tem seu negócio, tem que saber como que é. E quem gostou, tá explicado aí. Nosso irmão deu essa aula pra gente aí de... Quem sou eu para dar aula? Não, porque isso... É isso. Vai nessa. O cara é humilde ainda. O cara é humilde ainda, velho. Quem Tá sou eu para dar aula? É isso aí. Que isso? É. Primeira marca dele tombou, tava aprendendo a andar ainda. Não, Que isso? a Taizinha ficou com vergonha de falar. Pô, o cara, quando ele comprou uma máquina, eu não tava nem andando ainda. Tá vendo? Fala que não é aula. É muito. Léo, muito obrigado. Espero que você tenha gostado aí. Obrigado a vocês, foi uma experiência e tanto. Foi, né? Foi. Eu gosto do cara assim. O cara, eu não sei o que você vai fazer, não, mas vamos embora. Muito obrigado lá. por dividir todo o seu conhecimento. Quem te conhece sabe que você é um cara de coração enorme. Então foi um privilégio te conhecer e ter você na nossa família aí, Marmorizou. Prazer foi todo meu. Muito obrigado mesmo, viu? Taizinha, Muito bom. Dri, Você é o cara. top. Muito Valeu, obrigado, viu? obrigado. E é isso aí, Valeu. galera. Muito obrigado. Até o próximo episódio. Ali, ó. Até o próximo episódio. Valeu, um beijo. Valeu. Marmorizou. Valeu. Vamos fazer um Marmorizou aqui. O Ricardo vai me matar. Faz aí, cara. Aqui, ó. O hashtag Marmorizou. Hashtag marmorizou. É isso aí. Tamo junto. Valeu.